Bom, enfim, eu queria entrar um pouco. Não vamos nos estender tanto. Eu sei que acho que você também já deve ter falado muito sobre esse assunto, mas eu acho que o seu antigo casamento veio à tona com toda aquela loucura que aconteceu. E, enfim, acho que nem os redatores de Hollywood conseguiriam. Nem Parasita conseguiu chegar perto do que foi. Você assistiu Parasita? Assisti, Mas, eles assisti. poderiam ter feito algo melhor se eles tivessem te Tá vendo conhecido, só? tá vendo? Então estão fazendo agora, né? É. Tem uma Ah, é? produtora cuidando do filme. Você vai ter um filme? Vou ter um filme. O livro tá aqui, só trouxe a capa, porque o livro ainda não está Não pronto. está pronto, eu vi Mas está isso. na venda, está na pré-venda. Esse livro, ele conta detalhes de tudo sobre os laços da maldade. Aham. Conta tudo aí que eu passei. Vai ter QR Codes especiais, porque assim, a minha saída do hospício foi filmada, a minha entrega para a polícia foi filmada. Eu fiz um diário porque eu tinha certeza que eu ia ser morto. Então eu queria deixar um diário. E aí esse diário eu deixei em vídeo, Aham. né? Porque eu falei, caso aconteça alguma coisa comigo, caso não, vai acontecer. Era a minha ideia, porque eu fui colocado no hospício e me tiraram absolutamente tudo. Eu não tinha documento e nem dinheiro. Calma, peraí. Para uma mas pessoa pública e com uma boa situação financeira. vamos voltar um pouquinho. Que acho que até para as pessoas entenderem, porque é uma história muito bizarra. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela coisa aquilo que deixa a gente meio até com medo um pouco, a gente tem um pouco de curiosidade de tentar entender, né? E você considera ela uma sociopata ou psicopata ou narcisista, algo do tipo? Então, eu não sou um especialista da mente humana. Aham. Entendeu? No livro eu falo sobre psicopatia, falo sobre narcisismo e explico as características de cada um, numa forma muito pequenininha, porque não é o foco do livro. Então, se as pessoas lerem, elas podem identificar. Mas eu não fiz, estudei muito sobre muitas coisas, mas nunca fiz nem psicologia e nem psiquiatria. Mas fato é, de um lado você tinha eu, sem absolutamente ninguém, porque tiraram todos os meus bens, as minhas roupas, os meus certificados, documentos, Você dinheiro. conheceu ela dentro da igreja? Dentro da igreja. Em momento nenhum, depois que tudo que aconteceu, eu tava lendo sobre alguns casos, claro, um pouco longe do que aconteceu, mas parecido. E eles falam que se eles tivessem entendido alguns sinais do começo do relacionamento, talvez eles tivessem entendido o que ia acontecer depois. Claro, ninguém imagina o que vai acontecer depois. Mas existem alguns sinais. Você percebia sinais? Depois que passou, você fala, nossa, aconteciam algumas coisas que estavam na minha cara e eu não entendi. Hoje é muito fácil identificar. Depois que passa, sinais, né? Levou um tempo. Porque mesmo depois que passou, durante muito tempo, eu ainda me recusava. Porque é um atestado de burrice. Você se julga um idiota. Sim. Porque era estampado, estava na cara, todo mundo via, os sinais estavam ali e você não queria enxergar. Porque você estava apaixonado. E aí quando você vê os sinais, quem é vítima de um narcisista, de um psicopata, vai entender o que eu estou falando. Você se sente imbecil. Porque você fala, putz, como assim? Eu tenho faculdade, eu me dei super bem no trabalho, e não sei o que, eu sou uma pessoa bem relacionada, eu ajudava muita gente, como que eu não identifiquei? Então você fica com vergonha de dizer que você foi uma vítima, porque você tem que assinar que você caiu numa armadilha. E isso é vergonhoso. Então, assim, olhando para trás hoje, é muito fácil identificar. Só que, principalmente dentro da igreja, as pessoas elas te orientam que você tem que ser um bom marido, ou que você tem que ser uma boa esposa, saber criar os filhos, o cuidado com os pais, mas elas não te orientam sobre traços de personalidade. Até porque elas dizem assim, não importa se a pessoa era um serial killer, matou 500 milhões de pessoas com rituais de crueldade. Ela aceitou Jesus, apaga tudo. A partir de agora é uma nova vida, você vai ser feliz. Sim. E não é assim. Eu acredito em transformação? Sim. Acredito, Também. óbvio, eu acredito em milagres, mas a gente precisa ler os sinais. A Bíblia também diz que o fruto, o arrependimento produz fruto. Então, se você se arrependeu, não é só falar. Você tem que mostrar como se arrependeu. Então, assim, se você era uma pessoa insuportável,
aceitou Jesus e continua sendo insuportável com seus funcionários, não fala com as pessoas na rua e não sei o quê, não adianta. A sua palavra fala de mim, mas o seu coração está longe, diz Deus. Então, olhar para trás hoje, eu desabo nessa parte do livro, porque eu falo, eu me senti impotente. Porque olha esse sinal, olha esse sinal, olha esse sinal. E você aí, você tá com alguém assim, assim, assim? Pode ser que não seja, mas abre o olho, porque às vezes você pode ser mais uma vítima de um narcisista, entendeu? Eu falo que a decepção ela só acontece quando você tem algum tipo de consideração pela pessoa. E aí é ali que mora o perigo, porque é quando você não espera, né? E acho que foi bem isso que aconteceu com você, né? Liberar perdão para uma pessoa que não faz diferença na sua vida é fácil, né? Agora, para alguém que ama, para alguém que tenta te matar, é muito difícil. E é hipócrita, nesses casos, você dizer que, eu perdoei, simples, acordei de manhã como um príncipe num conto da Disney e falou, pronto, tá perdoado. E não é assim. É um trabalho, é difícil, dói, você sangra, você morre, você atrofia, até entender que o perdão é um ato egoísta, porque o único beneficiário vai ser você, e é um ato de resistência, porque se você não perdoar, você morre. Esse caso ganhou bastante mídia, né? Muita. Porque eu acho que o seu peso dentro da igreja como um todo já era grande, e acabou que muita gente deve ter ido contra, né? Porque acreditado no que ela estava falando. Todo mundo. E acredito até, inclusive, que o fato de depois você estar com um homem deve ter piorado a situação da igreja. Não, piorou. Não? Porque assim, quando eu ganhei em segunda instância e todos os processos foram por unanimidade, a massa evangélica, ela se voltou comigo de novo e começou a me defender. Não os líderes, não os famosos do gospel. Esses jamais vieram a público me pedir perdão. Nenhum deles. E todos frequentavam a minha casa. Todos tinham o meu telefone. Entendeu? Não tinha uma pessoa grande no gospel que eu não tivesse contato. Sim. E nenhuma delas sequer jamais ligou para falar assim, o demônio, desculpa aí, ou então tá precisando de alguma coisa. Nada disso. Mas quando eu ganhei por unanimidade e houve uma cobertura muito grande da mídia, a massa evangélica, ela falou, poxa, me perdoa. Sim. As pessoas que frequentam as igrejas, elas falaram, me perdoa, eu não devia ter julgado, eu aprendi. Só que quando eu assumi o Bruno, pronto. Aí primeiro que levantou uma tri-interrogativa. 3 linhas foram feitas a respeito do meu namoro com ele. Sim. A primeira, eu sempre fui gay e casei com uma mulher apenas para esconder. A segunda, eu nunca... eu tive um trauma com uma mulher e por isso estou com um homem. Pronto. E a terceira, por incrível que pareça, eu não sou gay. Eu estou com o Bruno pro marketing. Entendeu? Então tem essas 3 linhas aí. E aí... As pessoas são muito criativas, é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu me apaixonei pelo Bruno. E antes eu não era apaixonado. E antes eu fui apaixonado porque eu fui casado. Mas vocês nunca tiveram contato. Gente, é só olhar a quantidade de exames de teste de gravidez. Eu não tenho nem isso. Tem inúmeras declarações falando do quanto eu era bom de cama. Então assim, não tem isso. Não existe isso. Sabe? O que existe é uma história que foi inventada do outro lado, porque não podia se divorciar de novo, porque senão sofreria uma enxurrada. Sim. E não queria dividir os bens, porque infelizmente eu passei tudo pro nome dela, e aí teria que me devolver, então me trancou num hospício, e depois me jogou na cadeia. Vamos explicar para quem tá ouvindo a gente, até porque... Eu acho que muita gente pode não entender direito como que aconteceu isso do começo ao fim, mas se você puder resumir um pouco para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Principalmente, Nossa, como é que se faz? Deus! Lombardi? Principalmente, como que alguém consegue colocar alguém no hospício assim, com essa facilidade? Quando eu disse isso em 2016, ninguém acreditou. Todo mundo acredita. Quando eu digo assim, veja o filme Bicho de 7 Cabeças com o Rodrigo Santoro, eu sofri aquilo no hospício. Só que ninguém acreditou. Todo mundo falava, isso não existe. Hoje, todo mundo acredita, porque a quantidade de casos que vieram a público de 2016 para cá, de cônjuges que colocaram os seus no hospício para poder desacreditar, para poder se casar de novo, para poder tirar o dinheiro,
se tornou caso público. Nós temos muitos aí que aconteceram. Então, quando eu falo isso hoje, as pessoas até, é. Só que eu tive que levantar todo um dossiê, mostrar o pagamento para uma ambulância, um cheque para um médico para me dopar, um recibo para uma clínica psiquiátrica para me internar lá, sem ninguém, mostrar que o Ministério Público, nem minha família recebeu nenhum contato, e mostrar que eu fui torturado, e reunir várias declarações de várias pessoas que foram torturadas e familiares que tiveram pessoas mortas nessa clínica, para eu poder dizer, olha só, isso acontece.